De facto, há muitos mártires da ciência porque eles não sabiam que aquilo era venenoso. Hoje em dia há muito mais segurança nos laboratórios. Nós estamos aqui no laboratório, mas eles não tinham muito essa ideia de segurança. Eles experimentavam de qualquer maneira e às vezes não corria muito bem e, portanto, havia alguns mártires. Também havia aqueles que eram perseguidos, embora nós gostamos muito dos perseguidos no sentido de que gostamos do preto e branco. E às vezes as coisas não são preto e branco, são meias cinzentas, meias pardas, meias confusas. A radiação X, por exemplo, foi preciso um acúmulo de erros e tragédias para que se despertasse a necessidade do estabelecimento de protocolos de proteção radiológica para a aplicação dos raios-X, que em fins do século XIX até meados do século XX eram muito populares e foram utilizados sem segurança. Eles não eram mártires, muitas vezes, a propósito, eles eram mártires por acaso. Eles não sabiam que os raios-x eram muito maus, não é? E, portanto, eles experimentavam raios-x e as pessoas experimentavam raios-x, os sapatos e várias coisas. Havia raios-x usando para a tinha, por exemplo, quando havia uma doença de pele, punham raios-x. Isso é a vantagem da história. Nós podemos olhar para o passado com os olhos supostamente daquela altura. E os olhos daquela altura não tinham mesmo os olhos de hoje. Nós hoje sabemos que os raios-x fazem mal, sabemos que os antibióticos existem, antes deles não sabiam que existiam, sabemos que os medicamentos podem fazer alguma coisa, antigamente eles não sabiam que os medicamentos podiam, ou melhor, eles achavam que os medicamentos eram muito diferentes daquilo que eram, não sabiam como é que funcionava o corpo, e, portanto, tinham ideias erradas, mas essas ideias erradas fazem parte do espírito do tempo, fazem parte da história. Nós não podemos olhar para o passado. Por exemplo, o Egas Muniz é um exemplo clássico, criou na escala a leucotomia, por exemplo. Antônio Egas Muniz foi um médico neurocirurgião e pesquisador português que, em 1935, criou o procedimento neurocirúrgico chamado leucotomia pré-frontal, que possibilitou o surgimento da psicocirurgia. Mais tarde, o procedimento derivou para a lobotomia. Hoje, a lobotomia não é mais praticada devido aos efeitos secundários severos que provoca nos pacientes. Nós não podemos olhar para o passado como se fosse hoje. Hoje, obviamente, se houvesse alguém parecido com o Egas Muniz que fizesse aquelas experiências, nós dizíamos logo que ele era louco e punhamos-lo provavelmente numa prisão. Mas naquela altura, que não havia nenhum medicamento, o Egas Muniz foi um grande avanço. Eu estava num congresso de história na Holanda e ao lado estava uma pessoa de direito, parece que não serve para nada, supostamente, e a pessoa disse: para que é que serve a história da ciência? E eu disse na altura a resposta, e acho que não mudei muito: quando nós percebemos o passado, quando nós podemos olhar para o passado e vemos como é que ele evoluiu até chegar ao presente, nós de alguma forma conseguimos projetar o futuro. E nisso a história é muito importante, permite-nos perceber de tal forma o passado, a história da ciência ainda mais, como é que a ciência transformou em tecnologia, como é que essa tecnologia causou problemas ou causou coisas boas para a humanidade, e como é que nós podemos de alguma forma mudar essas coisas olhando de alguma forma para o passado, para o presente e para o futuro. É essa a ideia da história. Normalmente as pessoas, quando fala de história, as pessoas saltam aquelas páginas porque acham que isso é muito chato, o que é importante é as fórmulas. Mas fórmulas sem história, por exemplo, Einstein, quando agarrou nas suas equações, ele mudou as equações todos os dias, quase. Isso é uma história. E hoje em dia, quando olhamos para as equações do Einstein, parece que elas estão ali sempre imutáveis, mas o Einstein mudou as suas equações. O Einstein tentou não sei quantas vezes demonstrar o E igual a mc ao quadrado, porque ele não é assim que funciona a ciência, ele não tem uma ideia logo, as ideias vão evoluindo, as ideias às vezes são erradas, às vezes são geniais, mas outras vezes são uma porcaria, basicamente. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.